Enquanto houver lugares onde seja possível asfixia social, em outras palavras e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Victor Hugo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou ter uma certa dificuldade, gente, para segurar o livro que eu li, porque ele é pesado, porque ele possui 1511 páginas. Eu demorei cerca de 6 meses para ler esse livro. E essa obra ficou tão extensa, né? Olha o tamanho disso aqui. Que o editor, quando o Victor Hugo foi entregar, né, para fazer revisão e publicação, o editor sugeriu que o Victor Hugo tirasse algumas digressões filosóficas, principalmente. É lógico que o Victor Hugo não tirou, e a prova disso tá aqui. E para fazer a resenha para vocês desse livro, né, um livro tão grande, não poderia ter uma resenha assim tão simples, né? Eu ainda li um pouco mais, li outro livro, que é esse aqui. Eu li no Kindle, mas também tem a versão do livro físico, né? A Tentação do Impossível, de Mário Vargas Llosa. Eu já posso adiantar pra vocês que esse livro, ele é aquele livro que parece que você lê e ele fez você crescer de alguma forma. Na verdade, essa era uma ambição do autor. Quando o autor escreveu esse livro, Victor Hugo, ele tinha essa ambição de que as pessoas lessem essa obra e essa obra provocasse uma necessidade de mudança nela. Só que a ambição do autor dessa obra, ela não fica restrita só a isso. Ele também queria escrever uma história de tudo. Ele fala sobre tudo nesse livro. Ele queria ser alguém onipotente, onisciente. Ele queria se comportar mais ou menos como se fosse Deus. Ele é um Deus nesse livro. E Victor Hugo, além de criar vários personagens, porque esse livro tá recheado de histórias e personagens, ele cria ainda um personagem mais inusitado, que é um narrador. É o narrador Deus. E o narrador nessa história tem papel fundamental, por incrível que pareça. O narrador dessa história, ele aparece, ele é intrometido, linguarudo, e ele é o culpado por diversas digressões que tem no texto. E Victor Hugo, ele tinha realmente um projeto assim tão ambicioso, que quando ele foi fazer o prefácio dessa obra, essa obra ela começou a ser escrita em 1848, mais ou menos, e ele terminou de escrever em 1860, foi publicado em 1862, por aí. E no começo, como ele tinha essa ambição de falar sobre tudo, ele escreveu um texto filosófico, um prefácio que era enorme, e esse prefácio ele queria falar de coisas assim que não tem resposta, que são coisas que dariam um outro livro. Esse prefácio, ele queria discorrer sobre o tempo, Deus, o destino e a vida. Então veja bem, são assuntos extremamente amplos, são coisas que às vezes têm explicações tão subjetivas, nada tem... Imagina em 1800 e tanto. Então ele estava discorrendo sobre isso e ao mesmo tempo ele queria convencer as pessoas que fossem ler aquilo sobre a existência de Deus. Isso é uma tarefa tão difícil e seria um texto tão longo que daria tantas voltas que quando ele fez a versão final, que foi em 1860, 1861, 62, ele tirou essa parte. E ele só deixou aquele trechinho que eu falei no início do vídeo, só. E também o que aconteceu com o autor, nossa, foram tantas mudanças nesse período. Por exemplo, ele mudou a visão política dele. Quando ele começou a escrever Os Miseráveis, ele era um monarquista. E quando ele terminou, ele era um republicano. E essa mudança que ele teve que colocar isso de alguma forma na história, e ele colocou na forma de um personagem, que é o Marius. Eu também vou falar mais pra frente. Uma outra coisa também que mudou na obra do Victor Hugo, no começo ele só iria falar sobre o personagem central, seria Jean Valjean, que é um ex-forçado que foi condenado por roubar um pão por 5 anos fazendo trabalhos forçados nas galés. E aí ele começou a tentar fugir e teve sua pena estendida até 19 anos, 20 anos. Então a história seria essa. Só que ao longo do tempo foram ganhando vários personagens e digressões cada vez maiores e se transformou nessa obra enorme, gigante, que assusta muita gente. Mas aí eu peço que vocês tenham paciência, que eu preciso colocar vocês assim dentro do contexto, de como aconteceu, porque isso é um clássico mundial e vocês precisam saber a importância dessa obra. E na época que ela foi publicada, ela provocou uma grande indignação dos mais conservadores. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica colocou ele numa lista de livros proibidos em 1864. E os críticos mais ferrenhos acreditavam que se as pessoas lessem aquele livro, elas talvez quisessem ir em busca do impossível, né, como um dos críticos do livro falou. Que tudo
tudo que estava escrito naquele livro era utópico demais, era exagerado demais, e talvez isso despertasse nas pessoas a vontade de conseguir algo que é impossível. Mas na verdade, o medo de quem estava no poder e das pessoas conservadoras é que as pessoas começassem a criticar a realidade delas, olhar a realidade delas e quisessem mudar de alguma forma. E apesar de ser uma obra de ficção, o chão dela, na verdade, são fatos históricos reais. E por mais que algumas histórias, alguns personagens sejam muito exagerados, extremamente bons, quase santos, ainda assim, você acredita na obra, sabe? Victor Hugo tem esse poder de fazer com que você acredite naquilo que ele está escrevendo. Ele traz uma verossimilhança muito grande na história, então você acaba se envolvendo e crendo mesmo naquilo que você está lendo. Mas vamos começar a falar da história antes que vocês fujam desse vídeo. Acho que eu não vou falar de história nenhuma. Então a história ela vai se iniciar ali em 1815, quando Jean Valjean sai, né, ele é liberto dos seus trabalhos forçados. Como eu já falei, ele foi condenado por roubar pão, e ele foi condenado a 5 anos, e ele tentou fugir, e a pena foi se estendendo cada vez mais, até que ele ficou 19 anos na prisão. Na prisão seria aqui na nossa linguagem atual. E aí ele chegou numa cidade, né, num bairro, gente, agora me desculpa, eu não sei denominar se é bairro, cidade, vila, não sei. Mas ele chegou em Diguine, e ele carregava um papel que dizia quem ele era, que ele era um ex-condenado. Ele estava livre, mas ele não estava mais livre da condenação da sociedade. Então todo lugar que ele ia, todos sabiam de onde ele vinha e ninguém queria ajudar ele. A sociedade condenou ele pro resto da vida dele. E o único que estendeu a mão, que ajudou, que deu comida e que não julgou, simplesmente ajudou, viu a necessidade daquele homem, ajudou, foi o bispo de Diguine, o bispo Myriel. E esse início aqui é muito importante. O bispo, embora ele não vá até o final da história, ele fique bem ali no início, ele vai estar com Jean Valjean pro resto da vida dele, porque esse bispo, ele que foi responsável por uma grande mudança no rumo que a vida do Jean Valjean levou a partir de então, porque depois de conhecer o bispo e de dormir na casa do bispo, antes do amanhecer, ele roubou o bispo, roubou algumas pratas, e ele foi capturado e levado até o bispo. Os policiais da época, né, não sei se eu posso dizer policial, mas seria como um policial hoje, levou até o padre, o bispo, e o bispo falou: sim, eu dei essas pratas para este homem, e ele ainda acrescentou: você esqueceu esse candelabro de prata. E entregou até Jean Valjean. Então, em vez do bispo dar uma lição de moral, ou em vez do bispo condenar aquele roubo, não. O bispo, ele fez aquilo com o propósito de que sua boa ação provocasse uma mudança em Jean Valjean. E ele fez Jean Valjean prometer que ele usar o dinheiro que ele conseguisse com a venda daqueles materiais, ele iria usar para ser uma boa pessoa, aquilo iria transformar ele. E de fato aquilo transformou ele. Mas Jean Valjean cometeu um último delito depois disso. Ele saiu vagueando, ele encontrou um garoto, o garoto perdeu uma moeda, ele pisou em cima dessa moeda, o garoto viu, o garoto pediu que entregasse, Jean Valjean não entregou, o menino saiu correndo desesperado. E isso foi caracterizado como um roubo. Ele se toca, ele se arrepende, ele procura o garoto para devolver o dinheiro, mas ele não acha, e a partir dali ele vira um outro homem. Então Jean Valjean vai mudar de nome, vai criar fortuna, vai ajudar uma cidade inteira. Ele vai ser um filantropo, alguém que ajuda todo mundo, sempre abrindo mão de seus confortos e sempre colocando a sua ética em primeiro lugar. E isso vai colocar ele em muitas encruzilhadas, ele vai se sacrificar muitas vezes devido a essa consciência, a essa dívida que ele tem com ele próprio, com a promessa que ele fez ao bispo e com Deus. E ele vai viver para fazer a bondade. Ele é quase um homem santo, sempre muito misterioso, resignado. E no desenrolar da história ele vai conhecer a Fantine, que é a mãe de Cosette. Ele vai conhecer ela em condições muito ruins, ele vai ajudar a Fantine e ele acaba conhecendo a história da Fantine, que ela tinha uma filha e devido à sua pobreza ela não pôde ficar com a menina e doou para um casal e ela mandava dinheiro esporadicamente. E ele começou a ajudar essa menina e o sonho da Fantine era rever a sua filha. Mas no desenrolar da história, Jean Valjean, ele acaba ficando com a menina, com a Cosette, ele vai buscar a Cosette como um compromisso de ajudar essa garota, de dar uma família, de dar amor, de dar um conforto, inclusive material. E ele passa por muitas histórias, por muitas questões éticas. A Cosette, ela vive numa família que a explora, trata ela como se nem fosse um ser humano, para falar a verdade. Claro
claro que a Fantine não sabe disso. A Fantine manda dinheiro pra esse casal porque acha que tá cuidando da menina, que tá dando uma vida que ela não poderia dar sendo mãe solteira. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque embora o livro tenha muitos aspectos sociais bem conservadores e antiquados, tem uma coisa aqui bastante progressista, que é em questão da mulher. Teve uma parte que foi suprimida, né, na segunda versão do livro, na versão oficial do livro, que é a parte, o capítulo Marius, que é na terceira parte, que ele vai falar o seguinte: a mulher, quando a ordem social aceita, é considerada menor. Quando a ordem social a rejeita, é uma infame. Quase poderíamos dizer que a mulher está fora da lei. Então, até mesmo na história de Fantine, se vocês lerem, vocês podem observar isso, ele denuncia o abuso que as mulheres sofrem. E o autor classifica elas como escravas da vida ocidental. Tem um outro personagem também importantíssimo na obra e o que ele representa nesse livro, que é o Javert. O Javert, ele é alguém que vai perseguir Jean Valjean até o final do livro. Quando você menos espera, você fala, não, de novo, esse cara não. Você fica com raivinha no começo, né? Você fala, puta, que cara ruim. Mas depois, no final da história, depois de um tempo, eu vi que não, ele não era um homem ruim. Na cabeça dele, ele cumpria o dever dele. Então o Javert, ele é aquele homem que ele tem respeito à autoridade, às leis, e ele não suporta, ele odeia qualquer forma de rebeldia. Então até nesse livro que eu falei pra vocês, do Lhosa, que fala sobre a obra inteira dos Miseráveis, ele fala que o Javert, ele funciona na história, ele representa o espartilho social, porque essa história ela foi escrita no período romântico, onde as pessoas queriam se libertar e ceder aos seus instintos, né? E na verdade o Javert, ele tava ali para segurar os instintos, para segurar aquela vontade social de prazeres e de luxo. Então ele significava a ordem. Então ele é uma figura totalmente paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é necessário para manter a ordem, o sufocamento que provoca é insuportável. E a gente também se pergunta, né, manter a ordem para quem e para quê? E Jean Valjean e Javert, eles são diferentes e ao mesmo tempo muito parecidos. São pessoas muito fortes. Javert tem um imenso respeito pela lei, pela ordem. Só que Jean Valjean, ele já tem imenso respeito por Deus, a religião. Então, eles são guiados por poderes diferentes. Uma coisa também muito interessante nessa obra é o caráter bem maniqueísta de pessoas totalmente boas e de pessoas totalmente más. Então, você tem a exemplo de pessoas muito boas, né? O Bispo Myriel, o Jean Valjean, e de pessoas más, totalmente más, a família Thénardier e o próprio Javert. Então, são personagens, assim, totalmente reais, mas que te convencem, né? Como eu disse, Victor Hugo tem um poder de narrativa bem convincente. Só que tem um personagem assim que é mais água com açúcar, que na verdade ele tá muito mais próximo do real, mas é o personagem que você menos simpatiza, que é o Marius. E a figura aqui de Marius é importante também, porque a figura de Marius, ela meio que vai representar um pouco a mudança que aconteceu com o próprio autor, o Victor Hugo. Então o Marius, no início da história, ele tinha uma posição política e depois, de um certo ponto, ele virou um republicano e até mesmo fez parte de uma barricada ali, que conta um período que realmente aconteceu, um fato histórico que realmente aconteceu, mas ali ele colocou uns personagens, colocou Marius, e aquilo tem relevância muito grande dentro da história e do desfecho da obra dos Miseráveis. Bom, e a parte romântica desse livro, que não poderia faltar, né, acontece entre Marius e Cosette. Eu vou ser bem sincera, é a parte que eu menos gosto, né, eu não sou muito chegada em histórias românticas. E uma coisa interessante, mas isso é na obra inteira, todos os personagens de Os Miseráveis, eles são castos. Javert e Jean Valjean são dois personagens que parecem assexuados, eles não têm interesse por mulher, não têm interesse sexual, nem amoroso, nenhum tipo de interesse em mulher. E o interesse ali que existe entre Marius e Cosette é pura e simplesmente uma adoração, um companheirismo, não existe sexo entre eles, não existe desejo, beijo, eles só se beijaram uma única vez. Então tem o Bispo também, vários personagens que realmente eles são castos. E isso se contrapõe totalmente ao que era Victor Hugo. E aqui eu vou contar uma fofoquinha pra vocês. Diz que Victor Hugo era alguém... Fidelidade não era o forte dele. Diz que ele casou virgem. Só que na primeira noite de núpcias ele foi lá e fez 9 vezes. Diz a lenda, reza a lenda. E depois disso, diz que a mulher dele inclusive se traumatizou. Eles tiveram acho que 5 filhos.
E depois de uma certa época ela não queria mais nada, não. E aí ele ficava com outras mulheres e ele tinha uma certa até organização, gente. Ele tinha um caderninho que ele anotava, ele tinha várias empregadas, ele passou uma época no exílio. E ele tinha empregadas e que, tipo, se a empregada tirasse uma parte da roupa, ele pagava tanto. Se fosse para observar, ele pagava mais um tanto, um pouco mais. Se pudesse tocar, seria um pouco mais, pudesse dormir com ela, seria mais ainda. Então ele até pagava para dormir com as mulheres. Então ele tinha um apetite sexual assim inimaginável. Só que na obra dos Miseráveis ele fez personagens totalmente castos. Então não espere aqui nessa obra aquele romance hot, porque você não vai encontrar nada disso nessa obra. O pecado dessa obra, na verdade, para os conservadores, estava na crítica social, e há quem diga que realmente não é uma crítica social profunda. Victor Hugo, nessa obra, ele percebe que a sociedade é uma sociedade mal feita, imperfeita, e é uma sociedade que governada por Deus, só que Jesus não consegue penetrar nas pessoas. Então, ele queria com essa obra que Jesus conseguisse penetrar nas pessoas. Uma coisa também que Victor Hugo deixa muito claro na obra dele é que ele acredita que as pessoas elas nascem boas e elas são corrompidas pela sociedade. E ele mostra isso no papel de Jean Valjean. Então, ele critica aqui as leis, ele critica as instituições que desconstrói o ser humano. Ele não fala isso explicitamente, né? Mas quando a lei ela vai punir alguém, ela não vai levar em consideração se alguém roubou uma comida porque estava com fome. Ela roubou e ponto. Então a lei ela não leva em conta mesmo o contexto social para criminalizar alguém. É a crítica, uma das críticas mais ferrenhas do autor para a sociedade. Só para ilustrar para vocês essa questão da condenação da sociedade em relação às pessoas condenadas pela lei porque cometeram algum crime. Jean Valjean, quando sai da prisão, cheio de rancor, cheio de ódio e querendo se vingar da sociedade, sentindo-se vítima da sociedade, injustiçado porque sofreu uma pena muito maior do que a lhe era justa, ele pensa o seguinte quando vai procurar ajuda e não encontra: pode-se sair da prisão, mas não da condenação. Olha, eu gostaria de falar de muito mais coisas desse livro, teve algumas digressões, foi a parte assim, que eu mais ficava lenta na leitura, porque realmente eram reflexões, filosofias, e que você tinha que dar uma viajada, descolar um pouquinho daquele ritmo da história e entrar no personagem que era o narrador, que aquilo não é o Victor Hugo. E é engraçado que nessa obra que eu li do Lhosa, ele fala que o narrador pensava que era Victor Hugo. Ó, que coisa louca. E numa das suas digressões, né, que eu mais gostei, foi a que ele fala sobre os esgotos de Paris, veja bem. Porque ele faz ali uma defesa do uso dos excrementos humanos como adubo, e ele fala inclusive que a China ganha muito dinheiro com isso, e ele fala que a França perde muito dinheiro com isso, ele tá jogando pelo esgoto rios de dinheiro. Tem uma digressão que é enorme, eu acho que é a maior digressão do livro, então quando vocês forem ler, quando chegar essa parte, respira fundo, se descole realmente da história e entra no barco, senão você desiste. Que é o capítulo que ele vai falar da Guerra de Waterloo. Eu acho que tem mais de 100 páginas. Eu acho que tem em torno de 100 páginas, mais ou menos. Então, viaja junto com o autor, compreenda que o narrador faz parte da história e que ele quer um pouquinho de luz para si, ele quer os holofortes para ele também. Quando ele vê que a história tá muito ali nos personagens, que você tá esquecendo dele, ele fala, não, eu vivi certas coisas, eu vivi tal coisa, eu acho tal coisa. Então, entra na onda. Muita gente fica pensando qual que é o personagem principal, porque tem tantos personagens que antes de eu ler a crítica, né, do Lhosa, eu achava que o personagem principal era Jean Valjean. Só que aí depois eu percebi que não, realmente é o narrador. O narrador, ele tá ali a todo tempo se intrometendo, dando a opinião dele, ofuscando alguns pontos e falando demais sobre outros e metendo o bedelho de geral. Eu espero que vocês tenham se sentido motivados a ler essa obra e eu acho que você vai se sentir uma pessoa vitoriosa depois de ler 1511 páginas de um romance escrito em 1862. Não é para qualquer um. Antes que alguém pense que é uma leitura de um linguajar difícil, não é difícil. E essa tradução aqui, ela tá super fácil de ler. Ela possui alguns probleminhas ali de revisão, mas nada que atrapalhe a leitura. Eu acho que é inclusive uma das edições mais completas que existe hoje no mercado. Mas vale muito a pena, gente. Então é isso.
Não esquece de deixar seu like, compartilha e se inscreva para incentivar este pequeno canal, tá? Até a próxima resenha.